Oi pessoal do canal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. É muito feliz, é muito importante, na verdade. Feliz estou também de compartilhar aqui um conteúdo com vocês, né? É o pouco que eu conheço dentro das técnicas de mandalas. E hoje, né, eu vou mostrar para vocês como eu faço para ter um suporte legal, né, no MDF para pendurar mandala na parede e não ter o risco, né, de você enviar uma mandala para o cliente ou para uma pessoa que você está presenteando e essa mandala cair da parede, né? Ainda bem, graças a Deus, nunca aconteceu isso, uma mandala minha nunca caiu da parede, mas eu vou mostrar para vocês aqui de uma forma bem simples para que vocês entendam com facilidade como é que eu faço para colocar o suporte, né? Qual o suporte que eu uso. Vou dar uma dica muito importante, fica até o final do vídeo aí, que eu tenho certeza que essa dica vai fazer que você ficar bem mais tranquilo, bem mais tranquila quando enviar a mandala para um cliente ou para uma pessoa que você está presenteando, né? Não vai ter esse risco de cair da parede, tá bom? Então vamos lá. No início, quando eu comecei a criar mandalas em 2015, a gente não tinha muitos recursos, né? A gente não tinha muito conhecimento, né? A gente só queria deixar a mandala ali na parede e de alguma forma com que ela não caísse, né? Mas mesmo assim, das primeiras vendas dava um friozinho na barriga, a gente ficava, ai meu Deus, será que essa mandala vai ficar quanto tempo ali na parede, né? Tomara que não caia. Porque o que acontece, né? O compensado, o MDF é um compensado. Então, quando a gente fala de compensado, a gente está falando de várias folhas, né? Várias folhas coladas, né? E aí isso se chama compensado, né? Que aí na prensa dessas folhas você consegue ter um material mais resiliente, um material mais resistente, né? Também. E aí é o tal do MDF, né? Toda madeira que você vê que é um compensado, você começa a ter uma noção de que são folhas coladas e prensadas. E quando cai, né? Quando a mandala cai, ela bate essa parte aqui, ela bate no chão e aí abre, né? Tanto é que quando a gente vai, vou fazer um vídeo de embalagem aqui, como a gente embala a nossa mandala, e aí nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que que a gente faz ali para evitar com que, havendo um impacto ali, né? Você nunca sabe quem vai transportar e de que forma vai transportar a mandala que você está enviando para o cliente. Então, às vezes você tem que pensar já no pior, tá, gente? Não é querendo ser pessimista, não. Mas você tem que pensar realmente numa possibilidade de que esse MDF ele caia, né? Por alguém que está manuseando ele durante o transporte e aí ele venha abrir aqui, então acabou a mandala, gente. Você perdeu um trabalho ali de dias, de semanas, você pode perder só com o mínimo impacto, né? Que acontece aqui na borda do nosso MDF. Eu trabalho com MDF de 6 milímetros. Então, a gente até na hora da embalagem a gente toma esse cuidado também, a gente passa uma proteção aqui, ó, em volta, para caso venha sofrer um impacto, né? Venha causar o menor dano possível ali à arte, né? À peça ali. E o suporte também, a gente utiliza ele para que ele deixe a mandala na parede, obviamente, né? E para que ele dure muito tempo ali, ele não tenha nenhuma folguinha e não vai soltando, ou vai ficando de alguma forma mais frouxo e acaba caindo sozinho, né, gente? Essa hipótese de uma mandala sua, uma arte que você fez cair da parede, não pode existir, tá? Mas o que acontece? Como eu falei agora, a gente está trabalhando com MDF aqui de 6 milímetros, que é o que eu trabalho, né? Todos esses anos eu trabalho com MDF de 6 milímetros. É interessante para mim porque dá para eu colocar o suporte. Se ele for de 3 milímetros, ele vai obviamente pesar menos. Só que eu não consigo colocar um suporte, né? Esse que fura a madeira. Talvez tenha outras opções para você colocar um suporte, só que ele vai vir colado aqui, né? Assim, deduzo, né? Vai vir colado e não vai me dar uma certa tranquilidade, uma certa segurança depois que eu envio essa mandala, né? Às vezes eu envio mandala para fora do país. Pensa numa logística reversa, como vai ter custos, né, para essa mandala voltar e eu não vou conseguir cortar porque as folhas se abrirão e aí não tem como colar, né? Não tem. Caiu no chão, bateu, abriu as folhas, gente. Sinto muito. A gente perdeu uma arte ali maravilhosa. Então, eu costumo ter tranquilidade de saber o que eu estou enviando, né? Não vai cair ali. Eu costumo também deixar aqui no ateliê, né? Eu tenho vários parafusos nas paredes aqui do ateliê para deixar a mandala
durante um tempo ali, 2, 3 dias, o tempo que ela fica comigo após ser comprada, para ver como ela se comporta ali na parede. Vou dar um exemplo aqui muito rápido, né? Eu fiz uma mandala recentemente, que era a mandala dos planetas. E essa mandala, ela tinha várias galáxias, né? E tinha um mar de resina, né? Para quem me acompanha lá no Instagram, @GracianoRastelier, consegue saber qual mandala é essa. Então, ela tinha um mar de resina, né? Um oceano de resina no meio. E aí tem a onda que quebra aqui, né? A onda quebra mais ou menos aqui. E aqui é o mar de resina. Eu coloquei o suporte, mesmo medindo, né? Vou mostrar aqui para vocês como eu faço, para que a flor, né? A mandala floral não fique assimétrica na parede. E mesmo medindo o mar, deixando retinho, quando eu coloquei o suporte na parede, que eu coloquei a mandala ali na parede com o suporte, o mar ficou assimétrico, ficou estranho, ficou torto. E aí eu tive que colocar um novo suportezinho para poder deixar o mar retinho, né? Então esse cuidado a gente tem que ter, tá? Esse cuidado a gente tem que ter para que quando a pessoa, o cliente, né, venha colocar ali a mandala na parede, fique algo simétrico também, né? Então eu tive que colocar um outro suporte e aí a gente conseguiu deixar retinho. Só que eu não coloquei no mesmo lugar, porque onde eu já tinha furado ia ficar uma folga, né? Então não ia fazer sentido. Então lá quando eu comecei em 2015, eu usava esse suportezinho aqui, gente. Era um trabalhão, sabe por quê? Tudo começava, a primeira parte, eu pegava o MDF, tudo começava com a colocação de suporte, né? Por quê? Como eu fazia? Eu pegava esse suportezinho aqui, colocava aqui atrás, e aí eu furava com dois preguinhos, aí saía lá do outro lado da mandala, né? Saía lá do outro lado, e do outro lado eu serrava, pegava uma serrinha assim, é bem resistente também, viu, gente? Eu colocava aqui, ó, atravessava aqui para frente da mandala, eu serrava as pontas dos preguinhos do outro lado e depois batia uma lixa na pontinha que ficou, né, para ficar linear ali de acordo com a superfície do MDF, e aí eu criava a minha mandala, né? Hoje em dia isso mudou. A última etapa, na verdade, é a colocação do suporte, hoje em dia, né? A última etapa é a colocação do suporte, porque eu não uso mais esse com preguinho, né? Não tem aquele trabalho todo de serrar. Falando nisso, quando eu virava o MDF, que eu ia serrar aqui a parte da frente, eu colocava um papelão aqui, porque se eu serro direto, eu danifico o MDF, né? Que ele é bem sensível. Então eu colocava, espetava um papelão com as pontas dos preguinhos, espetava e serrava com uma serrinha assim, de manual mesmo, né? E aí eu tirava esse papelão ele protegia o MDF, aí sobrava as pontinhas, eu lixava aqui com uma lixa mais grossa, né? Então essa era a primeira etapa que eu tinha, né? E a primeira etapa que eu fazia. Hoje em dia, eu já não faço isso. A última etapa agora é a etapa do suporte, né? Esse suporte aqui, gente, eu comprei lá no Mercado Livre. Já vou mostrar para vocês. Eu comprei ele no Mercado Livre. Comprei 100 peças, né? Deu 78 reais, alguma coisa assim, né? E deu 100 peças. Comprei agora no início do ano de 2023. E veio peça demais, demais, demais. E eles mandam com um parafusinho também, ó. Eles mandam com um parafusinho. Então vem 100 peças e 200 parafusinhos assim. Só que o que acontece? Esse parafuso ele não me serviu. Por que ele não me serviu? Lembra que eu falei para vocês que eu trabalho com MDF de 6 milímetros de espessura? Então esse parafuso ele atravessa. Deixa eu mostrar, exemplificar aqui para vocês. Ó, cadê ele aqui? Se eu aperto ele todo, ele atravessa, tá vendo? Ó, ele atravessa. Então é um parafuso que eu não usei, não vou utilizar, mas o ganchinho eu vou utilizar, né? Então eu deixo ele aqui, ó. Esses dentinhos virados para baixo, porque o parafuso da parede, ele vai vir aqui, ó. Deixa eu pegar um maior aqui. Ele vai vir aqui, ó. Assim, ó. Então, quando esses dentinhos eles ficam para baixo, não evita andar, evita o parafuso andar. Então você consegue posicionar e ela ficar, né? Então esses dentinhos para baixo. E aí eu uso esse parafuso aqui, gente. Esse parafuso aqui na minha cidade só tem um lugar que vende ele,
que chama até casa do parafuso, né? Então é bem específico. Esse parafuso aqui, ele tem 1 centímetro. 1 centímetro. Na régua ele dá 1 centímetro certinho. E aí ele permite eu colocar o suporte e ele não atravessa. Só que é o seguinte, ele dá, se você ir até o final com ele, ele vai dar uma pontinha na arte aqui, vai ficar um pouquinho, um relevo aqui. Ele não fura, mas ele fica um relevo. Então a ideia não é apertar ele, é apertar 85% dele. Eu sempre meço assim, ó. Então, eu sempre coloco 85 a 90% dele, eu aperto. Porque se eu apertar ele até o final, ele vai dar uma espetada. Não é uma espetada, né? Mas aqui vai ficar uma ondulaçãozinha que é referente à perfuração desse parafuso. Então, esse é o melhor parafuso, né, de 1 centímetro. E aí a gente tem esses suportezinhos que eu uso. O que acontece? Quando eu vou colocar, né, deixa eu tirar o nosso MDF aqui. Quando eu vou colocar um suporte na mandala, o que eu costumo fazer? Eu olho primeiro o desenho, né? Deixa eu ver aqui. Bom, vamos aqui mesmo nessa. Eu olho o desenho, ó, essa mandala aqui, ó, vou colocar o suporte agora dela, né? Essa mandala aqui é uma mandala que eu vou colocar ainda, não foi divulgada ainda, né? É uma mandala que tem uma sobreposição no recorte de MDF. A gente tem o curso dessa técnica, né? Inclusive superou as expectativas da primeira turma, né? Agora a gente está na primeira turma, estamos em julho de 2023 e vai abrir outra turma, né? Esse curso aqui é online e inúmeras possibilidades, né? Além de toda a técnica, os efeitos de transições de cores no degradê, tem os tipos de recortes, as sobreposições, enfim, dá para se trabalhar muita coisa. E é uma mandala muito fácil de vender, né? E o tempo de criação dela é muito rápido também. Então foi um sucesso a primeira turma, esgotou rapidamente. A gente um número ali que a gente imaginava que ia dar de alunos, nossa, superou mesmo, de verdade. E aí eu olho sempre o desenho. Aqui no caso eu vou escolher uma pétala, né? Aqui eu vou escolher uma pétala e vou direcionar a posição que eu quero na parede. Então eu coloco a minha mão aqui. Estão vendo? Eu coloco aqui. Aí eu vou aqui com um lápis, eu viro e faço, vou pegar um lápis aqui e faço um tracinho aqui, ó, atrás, ó. Eu faço um tracinho aqui atrás porque eu sei que vai ficar aqui. Quando eu virar, eu já tenho o posicionamento, né? Uma outra questão também que eu preciso falar com vocês. Essas marquinhas aqui, ó, deixa eu puxar aqui. Essas marquinhas eu tiro tudo na lixa, né? O acabamento é muito importante, né? Então, tudo que é marca de tinta, eu tiro tudinho na lixa, tá? Principalmente nas bordas, porque quando você pinta a borda, ela vai marcando aqui. Aí eu tenho o suporte aqui, vou mostrar para vocês como faço, né? O dentinho, ó, o dentinho tá para baixo, né? Como a gente falou agora. Não coloca muito na beirada, tá bom? Não coloca muito na beirada, porque pode abrir também o MDF. Então deixa aqui 1/2 centímetro, 1 centímetro aqui, mais centralizado. Eu vou usar os parafusos aqui. Tá vendo a marquinha de lápis? Serve para me direcionar. Inclusive meu parafuso tá acabando. Como eu falei para vocês, só vende num lugar só. Então vamos lá, deixa eu puxar aqui. Tá, os 2 parafusos. E aí você pode tanto apertar com uma chave de fenda, não, uma chave Phillips, melhor dizendo, uma chave Phillips, né? A fenda é aquela retinha, essa é a Phillips. E tem também aquela chave que usa, chave Phillips também elétrica, né? Aquela maquininha, né, que você aperta, que parece uma furadeirazinha pequena assim, que aí você usa e aperta. Não tem necessidade, tá? Pelo menos eu não vejo. O peso já da tua mão aqui, né? A questão da gravidade mesmo, o peso já colocando para baixo já é o suficiente para você colocar o parafuso sem muita força, tá? O bom é a ponta dessas ferramentas. Tem algumas que tem um imã aqui na ponta, então isso facilita na hora de segurar um parafuso menorzinho, tá? Então esse tem
tem um ímã. A maioria hoje em dia tem. Então eu coloco aqui, ó, e aí vou flexionando para baixo, ó. E aí eu vou apertando, apertando. Primeiro ele vai fazer o furo, tá? Depois que ele vai descer, gente. Aí pode pôr um pouquinho de força, não tem problema, tá? Pode pôr um pouquinho de força. Não aperta tudo, tá? Eu não aperto tudo já de primeira. Eu posiciono primeiro e aí depois que eu aperto. E agora eu já vou colocar o outro ali também. Bom do ímã é isso, ó, ele já segura o parafuso. E aí agora, pode ver que eu não tem necessidade de colocar ele todo, tá, gente? Aí ele deu as primeiras voltinhas, ele já fura a madeira, né? Porque é um compensado, e aí já fica mais fácil. Ele vai subir um pouquinho o suporte, ó. Ele vai erguer um pouquinho. Aí você vai apertando. Aí, do outro lado, aqui pra mim já é suficiente, ó. Não vai cair, ó. Mas do outro lado eu vou observar para ver se tem algum relevinho. Ó, não tem. Então tá num sinal, é um sinal que eu dei a pressão certa aqui, ó. Então eu olho aqui, ó, esse dá para ir um pouquinho mais, esse daqui o último que eu coloquei. Dá para ir um pouquinho mais. E pronto. Não saiu do outro lado, tá? Aí é só colocar um parafuso, né? Tem que ser parafuso, tá? Com bucha, né? Porque se for prego na parede, uma hora vai cair, tá, gente? Não, o suporte vai soltar, vai cair, porque o prego ele não fica muito fixado na parede. Então, orienta seu cliente ou a pessoa que vai receber a mandala para usar sempre o parafuso com bucha na parede. Então é isso aí. Vocês gostaram desse vídeo? Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, comenta, né? Não deixa de seguir o canal para você não perder tudo que eu vou trazer aqui. Vou trazer muita coisa, muito vídeo, muita técnica. Então é isso daí, tá? E até o próximo vídeo. Espero que você tenha entendido e que você faça muitas mandalas e que você venda muitas mandalas ou dê de presente várias mandalas ou encha a sua casa de mandalas, tá bom? Até o próximo vídeo e muito obrigado por você estar aqui conosco.